Olá pessoal, estamos no QAP, programa e podcast de Mídia Produções. Meu nome é Luiz Henrique Uzai, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atualmente sou advogado há mais de 11 anos no exercício da advocacia na área administrativa, na área constitucional, na área civil, menos na área penal, porque obviamente eu fiquei 32 anos na polícia prendendo e não vou agora como advogado soltar as pessoas que eu prendi legalmente no exercício da profissão como policial militar no estado de São Paulo, ok? Nós vamos tratar de vários assuntos. Assuntos de segurança pública, na área de socorro, na área emergencial, na área da saúde, na área da educação, na área de previdência e assistência social. Tem muitas matérias recentes que o nosso presidente, por meio de decreto e por meio de portarias dos ministérios, houve alterações, houve atualizações. Você que precisa do benefício de prestação continuada, você que quer saber como é que vai estar o controle da polícia pelo Ministério da Justiça, você que quer saber sobre o idoso, você que quer saber direitos da criança e do adolescente, direitos da pessoa deficiente, tudo isso nós vamos trazer aqui nesse programa, no QAP. E esperamos que você também esteja no QAP e principalmente no QRV. Além de estar na escuta, está à disposição, ok? Vamos tratar aí do primeiro assunto, de extrema relevância. O nosso ministro Ricardo Lewandowski, recentemente, dia 17 de janeiro deste ano, 2025, editou duas portarias. Essas portarias praticamente exercem um controle extremado das polícias no Brasil, né? Então, em princípio, nós temos, obviamente, 6 órgãos policiais que atuam em todo o país. Temos a Polícia Federal, subordinada ao próprio Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, também vinculada ao Ministério da Justiça, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal. Essas polícias institucionalizadas pela Constituição Federal no seu artigo 144, que é o capítulo que trata da segurança pública no Brasil. E o que é segurança pública, né? Segurança pública é não ter crime, não ter delito. Se agora, nesse exato horário, eu ligar lá no 190 para a polícia e perguntar: policial, atendente, tem alguma ocorrência, algum crime acontecendo na cidade? Ele vai dizer: não, coronel Uzai, não tem nenhum crime nesse momento. Então, nesse momento, a cidade tem segurança pública. Então, segurança pública é antidelito, é um estado antidelitual, é uma situação momentânea, é uma situação efêmera, que pode acontecer algum crime, algum roubo, algum assalto, algum atropelamento, e, obviamente, a segurança pública foi abalada. Aí que vem os órgãos policiais, Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, atuar para restabelecer essa segurança pública que foi abalada em virtude de um evento criminoso, em virtude da prática de um crime, a prática de um ilícito penal, ok? Então isso é segurança pública. E o nosso ministro, ele editou duas portarias de extrema relevância para o controle das polícias, como se as polícias foram responsáveis pela prática do crime, né? Então, quando você participa do processo, é diferente. Aí chega o seu patrão e fala: você está produzindo 100 pregos por dia, eu quero que você produza 200. Então, depende da pessoa produzir os pregos. Ele vai estabelecer uma meta dentro da atividade laborativa dele. Agora, eu chego para o policial: você vai ter que prevenir mais crimes. E como é que existe essa prevenção? O policial não participa do processo crime, ele é o anticrime, ele está na rua para evitar a ocorrência do crime, e ele não participa do processo crime. Quem deveria ser mais controlado seriam os criminosos, os infratores, aqueles que praticam o roubo, o furto, as quadrilhas organizadas, o crime organizado, as organizações criminosas. Então, essas sim que deveriam ter uma legislação com maior controle, com maior rigor, para sim evitar, para reduzir o índice de criminalidade e tornar o país com mais paz social, com mais tranquilidade, para que as famílias possam estar na rua tranquilamente com o seu celular na mão, sem que sejam vítimas, né? Que é os índices de crime que mais têm acontecido. Mas essa portaria número 855, né? Ela é 17 de janeiro de 2025, portaria do Ministério da Justiça, do nosso ministro Ricardo Lewandowski, 17 de janeiro de 2025, ela vai cuidar de controle, né? De monitoramento, não de todas as polícias, porque a União não tem competência para legislar em termos de segurança pública as polícias do Estado. Então nós temos dentro da União a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional
e a Força Penal Nacional também, né? Então, são essas instituições em âmbito federal. Em âmbito do Estado, quem é o chefe das polícias em âmbito do Estado? É o governador. Então, o governador que deve administrar as regras para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal e para o Bombeiro Militar, né, do Estado. Então, essas instituições do Estado, quem controla é o governador. Agora, essas são outras instituições: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional e a Força Penal Nacional, que foi criada em 2023, praticamente em outubro de 2023, inauguração em novembro, é muito recente. O que é uma Força Nacional, né? Essas pessoas perguntam. Força Nacional é a reunião de um pouco de cada polícia de cada estado. Nós temos no Brasil 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos 27 unidades federativas. Então, cada estado empresta algum agente da sua polícia que vai ficar vinculado ao Ministério da Justiça em Brasília e fazer e organizar essa Força Nacional. Então, a Força Nacional Policial nada mais é que a somatória em convênio, em parceria da União com o Estado, de um pouquinho de cada policial, de cada unidade federativa. Aí forma a Força Nacional. E nesse mesmo molde, fizeram a Força Nacional Penal. Com parceria também da União com os estados, porque nós temos somente 5 presídios federais, policiais penais federais, e nós temos vários presídios estaduais. E os presídios estaduais, o chefe é o governador da sua polícia penal estadual. E aí, cada estado empresta algum agente para se agregar à Força Penal Nacional. Então, essa portaria se aplica a essas 5 instituições. Polícia Federal, repito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional e Força Penal Nacional. Então, essas 5 instituições que essa portaria vai ter um maior controle, né? Qual a finalidade disso, né? O uso diferenciado de força. O recurso da arma é o último recurso, né? Então, o policial, para empunhar sua arma em alguma ocorrência, ele tem que procurar, dentro dos equipamentos que ele tem, arma de choque, espargidores de gás, tentar usar as algemas para imobilizar a pessoa, antes de usar a arma de fogo. Só que nós sabemos que do outro lado, o infrator da lei, ele está com armamento muito mais potencial, com muito mais energia de joules, né? Que é a potência da arma, é calculada em joules. Então, a força da arma do bandido é muito maior. O policial às vezes está com uma pistola, .40, uma 9mm, e o bandido está com um fuzil, uma R15, né? Então, essa diferença de armamento que às vezes quem está nos bastidores, quem está em cima do carpete, não enxerga a atividade policial de quem está à rua, quem está pisando no chão, quem está pisando em locais até que nem tem asfalto, né? Como as comunidades ou as favelas. Então, a diferenciação é muito grande. Então, essa nova portaria vai limitar cada vez mais a atividade da polícia. E com isso, certamente, teremos muito mais policiais vítimas, né, em troca de tiro, do que aquele infrator da lei que, na reação, deveria ele sim ser atingido porque ele está atirando. Então, o policial não atira, o policial reage. Por isso que existe o tiroteio. Só existe teio se tiver tiro, né? Então, tiro do bandido, teio do policial. Então, tiroteio. Então, nesse tiroteio, obviamente, o policial, por estar treinado, por ter a especialidade, formação, estar sempre em condições de reciclagem, de atualização profissional, ele tem condições de atirar melhor e, obviamente, alvejar o seu ofensor, o seu infrator da lei, que está atirando contra si ou contra terceiros. E o policial vai reagir. Então, o policial não age. 99% dos casos, o policial reage. E não, ele age. Quem age é o bandido. Então, com isso, essa portaria está trazendo assuntos para a atividade desses 5 órgãos policiais, né? Então, o uso moderado da força e emprego da arma como último caso. Instrumentos de menor potencial ofensivo. Esperamos que realmente venha mais equipamentos. Nem todo policial tem, às vezes, o espargidor de gás. Nem todo policial vai ter a máquina de choque imobilizante, né? Então, vai ter que cada policial ter a sua. Estão forçando a barra para que cada policial tenha a sua câmera acoplada ao fardamento, acoplada ao colete.
pode até ser útil para a defesa do próprio policial, porque nós temos convicção que a maior parte dos casos, o policial, como está revidando, sempre quem começou o tiro, antes do tiroteio, foi o bandido, né? Então aí nós temos o emprego de ferramentas e que esperamos que realmente seja acoplado ao equipamento do policial, além do cacetete ou da tonfa, além dos partidores de gás, a pistola taser, né? Aquela pistola que emite choque elétrico e imobiliza a pessoa. Gerenciamento de crises do planejamento estratégico. Então, o que é uma crise, né? Todo evento que às vezes pode fugir ao controle das pessoas. Então, existe a crise econômica, a crise financeira e existe a crise policial. Então, quem causa essa crise? Com certeza, 99 não, 100% é causado pelo infrator da lei, pelo criminoso, pelo bandido. Ele que vai roubar, ele que vai praticar o assalto, ele vai praticar o homicídio, vai praticar o estupro, vai praticar o feminicídio. Infelizmente, também há um acréscimo descontrolado de homens que têm matado esposas, companheiras, em virtude do convívio familiar. Então, tudo isso é gerado crise. E o que o policial tem que fazer? Isolar essa crise, né? A primeira situação do policial quando chega numa ocorrência é isolar aquela ocorrência, isolar aquela crise, para que ela não se espalhe, para que ela não aumente, né? Gradativamente, não vire uma bola de neve, né? Vai rolando, vai crescendo. Então nós temos que preparar o policial para que ele tenha condições de isolamento dessa crise, né? No gerenciamento da crise. Buscas pessoais e domiciliares, realizadas com respeito aos direitos individuais. Obviamente, isso já está na Constituição Federal, desde 5 de outubro de 1988, a nossa Constituição Federal, né, no artigo 5º, inciso 10, que prevê a busca domiciliar. Então, quando é que o policial pode ingressar na casa de alguém? Havendo flagrante. Então, ele está passando, alguém chama a atividade, estou ouvindo gritos, tem uma mulher sendo espancada, o autor é o marido, ou é aquele convivente com ela. Está em flagrante. Então, o policial pode ingressar a qualquer hora do dia ou da noite em caso de flagrante. Pode ingressar na residência para caso de desastre. Então, casa, muita chuva, nós temos recentemente, desabamento, desastres. Então, o policial ou bombeiro, né, pode ingressar na residência para em questão de desastres. E, obviamente, prestar o socorro, né? É consequência do desastre. Ele pode ingressar na residência com autorização do morador. A qualquer hora do dia ou da noite, o morador pode autorizar. Mas quem que é esse morador? Aquela pessoa que está ali, qualquer pessoa. Pode ser menor de idade, criança, jovem, adulto, idoso. Autorizou o ingresso, o policial ou bombeiros, o corpo de bombeiros, poderá ingressar na residência. E o quinto caso, que é situações excepcionais, mandado do juiz. Eu fui mandado pelo juiz para ingressar na sua residência. E aí tem que ser durante o dia, né? E houve recentemente publicação na Lei de Abuso de Autoridade, que é considerado dia. Até a publicação dessa nova norma do abuso de autoridade, o dia era das 6 da manhã às 18. Agora, a norma se estendeu. Então, das 21 horas das 22 horas até as 5 horas da madrugada, é considerada noite. Então, o dia vai das 5 horas e 1 até as 20h59. Então, mas 21 horas já é noite, Uzai, tudo bem. Mas se ele ingressar na residência sem mandado até as 20 horas e 59 minutos, 21 horas e 59 minutos, antes das 22 horas, é considerado dia. Então, a noite passou a ser das 22 às 5 da madrugada. Isso é considerado noite. Nesse horário, ele não pode ingressar com o mandado. Ele só pode ingressar das 22 às 5 em qualquer residência, se tiver ocorrência de flagrante, se tiver ocorrência de desastre, se tiver ocorrência de prestar socorro ou se o morador autorizar. Das 22 às 5, repito, fora desse horário, ele pode ingressar, obviamente, para fazer a prisão do autor em flagrante, para prestar socorro e para fazer o atendimento das pessoas que estão lá em situações de calamidade ou situações de desastre, ok? E o uso das algemas, né? Encerrando o controle aí dessa portaria 855, é extremado hoje o uso das algemas.
Obviamente, se houver indícios de fuga do autor preso, se houver indícios de violência para garantir a segurança dos policiais que estão prendendo, ele vai usar as algemas. E as algemas podem ser usadas nas mãos e nos pés, como estão vindo aí dos Estados Unidos, os deportados, com as algemas nas mãos e as correntes nos pés. Isso é norma americana. No tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, já há um bom tempo, desde a época do presidente John Biden, houve a deportação de mais de 3.500 pessoas dos Estados Unidos para o Brasil. E todos eles vieram com as algemas nas mãos e com as correntes nos pés, com as algemas nos pés. E ninguém fez críticas, ninguém levantou esse assunto. Mas agora, Donald Trump assumindo e já fazendo as primeiras 88 pessoas que foram deportadas, e algumas delas não, elas vieram algemadas nas mãos e nos pés, houve um levantamento, um questionamento do procedimento adotado pelos Estados Unidos, ou para atingir, por via reflexa, o atual presidente que assumiu, de agora dia 20, Donald Trump, nos Estados Unidos. Então, no Brasil, as algemas, existe lei para uso delas, está no Código de Processo, existe uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, e os casos em que não pode usar em hipótese nenhuma. Por exemplo, a mulher que está em estado, estado de prenhez, né, está grávida e vai dar à luz. Ela não pode ser algemada para sair do estabelecimento carcerário para o hospital penitenciário, ou hospital comum, ou maternidade comum, para poder dar à luz. Não pode ficar algemado durante o procedimento do parto e nem após esse procedimento. Então, a mulher, em hipótese nenhuma nessa situação, ela vai ser algemada. Em outros casos, a mulher está agressiva, ela está sob reação de uso de entorpecente, ou o pessoa, o masculino, né, está violento, agredindo o policial, agredindo o agente de segurança, tentando fuga, o uso das algemas é adequado, é possível, de acordo com a norma, com a lei, e de acordo com o Código de Processo Penal, e de acordo com a interpretação, uma jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Então, com isso, o nosso ministro Ricardo Lewandowski, ele está procurando, dentro desses temas, e ainda criou, pela portaria 856, um comitê de monitorização, né? Todos esses 5 órgãos policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Força Nacional e Força Penal Nacional, esses 5 órgãos federais serão monitorados por um órgão específico criado pela portaria 856. E se houver desvios de comportamento, haverá, em consequência, responsabilidade penal ao policial, ele pode ser preso, responsabilidade civil ao policial, ele vai ter que indenizar o prejuízo que ele causou a terceiros, e responsabilidade administrativa a ele. Ele pode ser punido e continuar na corporação, ou ele pode ser apenado com a pena de demissão. Se ele for demitido, vai perder o vínculo com o Estado e vai ter que procurar novo emprego na carreira dele como cidadão ou como ex-policial que foi demitido dos órgãos policiais porque descumpriu os requisitos do decreto e os requisitos da portaria do nosso ministro da Justiça e Segurança Pública em Brasília, Ricardo Lewandowski. Então é isso. Se tiver perguntas, comentários, espero que vocês podem postar. Estaremos aqui à disposição, Coronel Uzai, Luiz Henrique Uzai, NUC-AP, Mídia Produções, Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos.